TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Janela do Céu iniciando, mais uma convidada hoje aqui comigo para contar o testemunho, para contar um pouquinho da experiência de vida. E é a Fernanda Zini, de Cascavel, que está aqui comigo hoje para contar o testemunho dela, como que ela conheceu o Senhor. Aqueles momentos, né, que a gente consegue ver Cristo na nossa vida. Às vezes a gente nem conhece Ele de fato, né, mas a gente já começa a ver que a mão dele estava ali, né, nos cuidando, nos protegendo, mudando, né, o rumo das nossas vidas. E hoje é a Fernanda que vai contar um pouquinho da história dela. Tudo certo, Fernanda? Oi, tudo certo? Tudo bem? Então, queria começar contando sobre a minha infância, né? Eu nasci num lar católico, porém eu nunca concordei com aquela doutrina, né, que a gente recebia lá. Eu não achava que aquilo estava correto, porque quando a gente ia lá, eu não via ninguém mexendo na Bíblia, né? Eram textos prontos que tinha num papelzinho que era só lido, então qualquer pessoa ia lá e lia, né? E eu achava aquilo muito errado. Então, quando eu fui próximo à adolescência, foi que eu fui conhecer Cristo realmente, né? Até ali eu participava de escolinhas dominicais, eu ouvia a palavra do Senhor em outras denominações, né? Mas a gente não tinha esse contato mais profundo na minha casa. Aí quando foi próximo à adolescência, então foi que a gente foi realmente conhecer o Senhor. Tu recebeu um convite? Isso, meu pai recebeu um convite para participar de um evento que ia ter na igreja, né, de um amigo dele. E daí a gente foi. Aí a gente foi e ali eu vi que era tudo muito diferente, né? Tinha palavra, os hinos entoados eram diferentes, né? As pessoas estavam ali com as suas liam, né? Era diferente da onde a gente participava antes. E ali foi que eu vi que era aquilo realmente que eu queria, né? Eu queria estar mais perto daquilo que trouxesse intimidade. E aí, tu tava com quantos anos? Eu tava mais ou menos com uns 12, eu acredito, por aí. 10, 12 anos, por aí. E aí, nesse momento que tu conheceu ali um pouco dessa igreja diferente, né, daquilo que tu estava acostumada, foi quando foi apresentado para ti, por exemplo, o batismo, apresentado como tu deveria ler a Bíblia, tu teve esse conhecimento, hein? Sim. Não demorou muito para mim me batizar. Não demorou muito, mas demorou um pouquinho, né? Sim, para conseguir entender. Então eu acho que com uns 14 anos foi que eu me batizei. Mas a gente via que era diferente, porque não eram só aquele culto no final de semana e tu vai para casa e faz a semana inteira aquilo que tu quer, né? A gente participava, tinham reuniões, tinham estudos, e era bem legal. Era bem difícil, mas era bem legal, porque a igreja era longe da nossa casa, então a gente ia a pé, voltava, às vezes pegava carona, às vezes não pegava. O meu pai, nós íamos em 4, né? Meus pais, eu e meu irmão. E meu pai tinha só uma moto, então às vezes ele levava um por um, né? Mas assim, foi. E tu conseguiu legal. ver, assim, como vocês chegaram na igreja, né? Foram apresentados como uma família, né? Tu conseguiu ver mudanças dentro da tua família já nesse início da conversão de vocês? Tu conseguiu ver que tinha algo que estava acontecendo com vocês, com a forma como vocês se relacionavam? Foi uma reviravolta, na verdade, assim, bem grande, né? No princípio, então, quem quis muito era meu pai. Daí depois ele já não quis muito, daí quem queria muito era minha mãe. Mas, assim, não demorou muito também, eu logo saí de casa, né? Mas a gente viu a participação, né? O que era mais importante, assim, que eu via
era o convívio. O convívio com os irmãos. Isso era diferente, não era Uhum. uma coisa natural, né? A gente estava no meio dos irmãos e eram assuntos relacionados à palavra, não era como você sentar ali fora e conversar Uhum. com um vizinho, né? Um assunto qualquer. E eram coisas que, eu não sei, para mim, não posso falar pelos outros, né? Mas para mim era algo que me trazia muita paz e, assim, muita alegria. Eu queria estar sempre, sempre perto, né? Só que também eu casei muito nova, então eu saí de casa, passei algumas dificuldades no casamento e acabei me afastando do Senhor, né? Me Uhum. separei, me afastei do Senhor, porque eu achei que algumas coisas que eu tinha sofrido eu não merecia ter sofrido. Porém, logo depois eu vim para Cascavel, né? Eu morava lá no Rio Grande do Sul. Daí eu vim para Cascavel, mas eu me mantive assim, falando com o Senhor, né? Uhum. Sabia que tinha um propósito para minha existência, mas eu não sabia o que que eu deveria fazer, né? E eu orava muito e pedia para o Senhor então que ele me desse alguém que tivesse comigo, que fosse assim uma companhia. Eu me sentia muito sozinha, né? Aí foi onde eu conheci o meu atual esposo. E como eu estava afastada e ele não conhecia o Senhor, por um tempo a gente permaneceu assim, Uhum. né? Depois a gente começou a ir nos grupos familiares, que daí começou a ter grupo familiar aqui. Até então eu participava, assim, não participava, eu assistia a programação da igreja daí online, né? Uhum. Os cultos que era as escolas do reino, ainda tinha as escolas do reino que eram ao vivo, né? Então eu Mas participava quando tu assim. chegou aí na cidade, tinha a igreja já? Tinha grupo familiar? Não. Tinha meu irmão, que também participava das reuniões, assim, mas não tinha grupo na casa dele ainda. Uhum. Aí levou um tempo. Daí, quando ele começou a fazer os grupos familiares na casa dele, daí eu comecei a ir, meu esposo também começou a ir, aí Deu continuidade permaneceu. à caminhada com o Senhor, né? E aí, nesse período, porque uma coisa é a gente ter esse contato com o Senhor quando é criança, depois quando é adolescente, depois na fase adulta, são fases diferentes com o Senhor também, né? A gente tem experiências diferentes, são momentos totalmente diferentes, né? E aí, nessa situação, quando tu teve esse voltar a ter grupo familiar, essa participação, voltar a esse contato maior, tu sentiu que a tua relação com o Senhor também tinha mudado? Senti. Senti e não consigo, assim, explicar com muitas palavras, né? Mas, assim, parece que o Senhor estava mais perto, né? Assim, eu fiquei muito tempo longe, mas quando eu voltei para perto, eu senti Ele muito perto. Eu tinha, assim, experiências de falar com o Senhor todos os dias, né? Tem até um caderninho ali que eu guardei, que todos os dias o Senhor me dava uma palavra e ele me abria o entendimento de uma forma diferente sobre aquelas palavras. Era uma coisa assim que isso eu não tinha antes lá, né? Eu sabia que eu lia, que o Senhor existia, né? Sentia, assim, aquela presença Uhum. espiritual, mas eu não tinha essa intimidade, né, de ouvir a voz do Senhor falando e me explicando algumas coisas assim que era muito mágico, era muito legal E poder ter. nesse momento, assim, que tu tomou essas decisões de se mudar, o Senhor te trouxe, né? Como tu pediu alguém pra estar contigo, né? Pra te acompanhar na tua caminhada. Todo esse processo, tu sentiu, assim, que ter esse conhecimento de que existia um Deus, de que era importante essa presença na tua vida, te ajudaram a tomar decisões certas ou decisões melhores na tua vida? Sim. A gente ficou um tempo longe aqui de Cascavel, né?
Foram quase 2 anos que a gente morou em Paranaguá. E eu tinha muita vontade de ir embora daqui, muita vontade de ir embora daqui. E eu orava e pedia para o Senhor que eu queria ir embora e que eu queria ir embora, mas eu não sabia para onde, eu só queria ir embora daqui. Só que quando apareceu a oportunidade então de ir para Paranaguá, que meu esposo foi a trabalho, aí eu não queria ir. Daí eu não queria porque assim, eu pensava assim, meu Deus, eu vou para um lugar, não vai ter igreja, não vai ter ninguém, eu vou estar sozinha de novo, né? Como eu falei no começo, eu não queria estar sozinha, eu ia estar sozinha de novo. Aí por um tempo eu comecei assim a pensar, não, mas daí vou fazer a obra, né? Vou espalhar a palavra por todo lugar, porque daí ninguém conhece lá, né? Lá não tinha igreja, não tinha grupo familiar, nem nada. Vai ser fácil e eu vou fazer a obra. E eu fui. Mas assim, não foi tudo aquilo que eu imaginei, né? Na minha cabeça. Não era fácil como eu imaginava que seria. Mas assim, eu via também os momentos que o Senhor usava a gente lá para falar com as pessoas. Eu também o Senhor usa muito o Luiz Miguel, né? Assim, duas ocasiões que foram muito parecidas, em dias muito diferentes e com pessoas muito diferentes. Nós estava na rua e ele parava e olhava para mim e falava, vai falar com aquela pessoa. Eu falava, mas eu nem conheço, né? Como é que eu vou chegar ali? Mas quando eu olhava no olhinho dele, eu sabia que não era ele falando por ele mesmo, né? Senhor, como que eu vou abordar, né? Amém, vou lá, vou na cara e na coragem. Então, assim, eu ia por obediência àquilo que eu estava vendo que era Cristo me falando, né? E ali o Senhor abria realmente porta para poder falar. A gente fez bastante oração do novo nascimento com as pessoas lá. Não conseguimos esse grupo familiar lá. Mas, assim, conseguimos levar a palavra, né? Consegui colocar os materiais na biblioteca, consegui colocar no centro comunitário a oração do novo nascimento. Então, assim, a gente conseguiu fazer algumas coisas, né? Não aquilo tudo que eu imaginava que eu ia ser capaz de fazer, Sim. né? E realmente não era eu que ia ser capaz de fazer nada, né? Era o Senhor que tinha que fazer por mim. Mas tu sente assim, né, que foram experiências que o Senhor usou para pro teu crescimento, né? Para te Sim, conseguir ver o Senhor, para ter experiências novas, né? E tu vê assim que nesse processo de caminhada, que como tu falou, né, teve esse momento que foi muito mágico, que tu conseguia buscar a palavra e sentir o Senhor te respondendo. Tu sente que isso às vezes vai mudando a forma como o Senhor vai falando? eu acredito que sim. Tem, tem momentos que a gente ouve nitidamente a voz do Senhor, né? Na nossa mente. E tem momentos que você não ouve nada, né? Mas você sente, é diferente, é algo que você sente aqui, né, no coração, é diferente de você ouvir, assim, não sei como explicar, mas o trabalhar do Senhor, ele é de formas muito diferentes. Teve uma experiência com o Luiz Miguel também, o Luiz Miguel é, assim, muito uma ferramenta divina que o Senhor usa constantemente para me fazer ver as coisas. Teve uma vez que ele caiu e ele bateu a cabeça bem feio. Só que assim, bem feio no posterior, porque na hora era de uma alturinha assim, era coisa leve, a gente foi para casa tranquilamente. Passou um tempo, ele pediu para dormir, era o horário que ele dormia e tal, ele dormiu, mas quando ele acordou ele não tinha mais movimento nenhum. Ele perdeu todos os movimentos, ele só falava. E daí eu comecei a conversar, a perguntar se ele lembrava nome, números, essas coisas, assim, e as respostas dele eram todas certinhas, mas ele não conseguia, eu ergui o braço dele, ele não conseguia sustentar o braço erguido. Aí eu peguei, e meu esposo é caminhoneiro, então ele não estava em casa, eu peguei o Luiz Miguel e saí, tinha um posto de saúde perto de casa, cheguei lá, eles falaram que não podia atender, porque lá não atendia criança, liguei pro SAMU, o SAMU disse que não podia ir porque não era na hora. Os bombeiros não tinham carro.
Eu parei numa revenda de carro e pedi, pelo amor de Deus, eu preciso que alguém me ajude, meu filho tá morrendo. Daí, nisso, ele já tinha começado a vomitar e tava, assim, bem crítica a situação. Aí a gente foi pra UPA e lá ele só piorava, sabe? Eu comecei a orar e eu não sei se eu orei gritando ou em silêncio, eu não sei. Eu sei que eu fechei o olho e orei, clamei pelo Senhor. E de repente, só que eu tava de olho fechado, né, aos prantos, porque eu tava vendo que ele tava morrendo no meu colo e eu não podia fazer nada. Aí eu senti que ele botou a mão assim no meu rosto, daí eu abri o olho, ele perguntou: mãe, eu posso brincar? Daí eu falei: pode, você consegue levantar? Sim. Ele ficou em pé e saiu correndo. Aí, como a gente já tava ali esperando atendimento, então quando a doutora chamou a gente, ela disse que todos os sinais que ele teve, realmente ele estava tendo algum problema cerebral ali, né? Agora eu não lembro a palavra bem certinho, mas assim, ela disse: não tem como explicar. É um milagre. Mas a gente não tem o que fazer com ele aqui. Você pode ir para casa, porque ele tá bem, 100% bem. O que aconteceu foi um milagre. Então, vai para casa e se acontecer alguma coisa, tu volta. Aí, ali, naquele momento, eu chorei e pedi perdão pro Senhor, porque às vezes a gente não faz tudo que tá no nosso alcance, né? Naquele momento eu fui, a minha preocupação era só com o meu filho. Eu não me preocupei com mais ninguém que estava lá ao redor, né? Não ofereci uma oração, eu não entreguei um cartão do aplicativo, eu não fiz nada. Só que às vezes o Senhor usa justamente essas situações que estão bem complicadas para ver qual que vai ser o nosso comportamento com aqueles que estão ao redor. E essa situação com o Luiz Miguel tinha sido aqui em Cascavel antes de nós ir para Paranaguá. E lá em Paranaguá aconteceu algo que ele ficou doente e a febre não baixava. Eu tive que levar para o pronto atendimento. Só que daí eu lembrei dessa situação e eu fui orar por uma menininha que estava também, a mãe dela estava chorando porque já fazia muito tempo que ela estava com febre e ela não conseguia se manter acordada, né? Ela ficava assim, desmaiando o tempo todo. Eu deixei o Luiz Miguel na caminha dele e fui orar. Perguntei se ela aceitava uma oração, né? Se eu podia falar, então fiz a oração do novo nascimento e orei pela menina. A doutora entrou e foi tirar a temperatura do Luiz Miguel. O Luiz Miguel estava bem. Assim, eu sei, né, que foi o Senhor que fez. Então, às vezes, o Senhor vai nos levar a situações difíceis, mas a gente tem que ver que tem algo ali que o Senhor quer que a gente faça. Não é só... Eu lembro sempre, né, a gente não é o centro do universo. O centro é Cristo. Então, não importa aquilo que para mim é difícil ou fácil. Eu tenho que ver que Cristo está querendo agir através de mim naquele momento, né? Só eu preciso estar disponível para o Senhor poder me usar. Para Ele poder Se a gente tiver essa mentalidade, né? Em tudo que a gente for fazer no dia a dia, né? De que eu tô ali não só porque eu preciso resolver algo meu, né? Mas eu tô ali porque o Senhor me levou, né? Então eu preciso pensar, poxa, se o Senhor me trouxe aqui, por que será que Ele me trouxe aqui, né? Qual que é a experiência que Ele quer me dar, né? Porque aí a gente começa a olhar as coisas de maneira diferente, né? Porque se tu tá no hospital porque teu filho tá ruim e tu precisa daquele auxílio, só tem aquele auxílio natural, é uma coisa. Agora tu teu filho tá ruim, mas, poxa, o que Deus quer de mim nesse lugar? A mentalidade, a fé no Senhor, né? A resolução de todo o problema vai ser diferente, né? Porque o Senhor vai tá ali no controle, né? E aí, olha que interessante, né? Assim que tu fez, talvez, aquilo que era esperado pelo Senhor, né? O Senhor curou o Luiz Miguel, né? Tava tudo certo já, né? E como é que tu vê, assim, essa tua experiência também como mãe depois, né? Porque quando tu nasceu, enfim, né? A tua família não conhecia Cristo dessa maneira ainda, né? Mas agora, quando tu teve filhos, tu já tinha esse conhecimento de Deus, né? E tu viu que o Senhor te usou de uma maneira diferente também na criação,
nesses momentos, né, difíceis que acho que todas as mães, todos os pais passam, né, com situações de doença, de problemas, né, com os filhos, e é algo que desestabiliza bastante, né? É muito difícil a gente ver um filho, né, com alguma dificuldade e não poder fazer nada, né? Mas, assim, é muito diferente. Não vou dizer que são todas as vezes que eu consigo fazer isso, né? Algumas vezes a gente não faz, mas, assim, quando a gente consegue olhar para Cristo, realmente, a gente vê que é diferente. O meu problema vai ser solucionado por Cristo, no momento que eu me dispor para Cristo, né? Então, assim, tudo que chega até mim é porque o Senhor quer me levar a uma experiência. E eu acredito realmente que nesse caso o Senhor fez justamente para me mostrar que não era eu que fazia, não era eu que podia fazer nada, né? Mas era o Senhor que precisava fazer. E como eu me sentia, por muitas vezes eu me senti muito sozinha. Eu acredito que o Senhor faz essas mudanças na minha vida para mim ver que eu não preciso de uma pessoa, eu preciso dele, né? Eu preciso confiar e depender somente dele. O resto ele vai ajeitando, né? Ele vai fazendo. E no final, Luiz Miguel, na luz da palavra, é muito assim diferente, é muito gratificante, porque assim eu vejo nas atitudes dele ele expressar Cristo, né? Eu vejo o interesse dele de buscar e a importância de fazer esse sentimento continuar crescendo, né? A gente tem contato com outras crianças que não são do reino, conhecem Cristo, mas conhecem de uma maneira um pouco diferente da nossa. E a maneira que ele se porta assim com as crianças é diferente, sabe? É bonitinho da gente ficar olhando e a maneira que ele fala, ele fala, né, sobre o Senhor, ele coloca as coisas, não, mas isso é alguma brincadeira, eu acho que isso aqui não é certo, acho que isso não vem de Jesus, né? Então, é muito legal poder dar para ele isso que eu não tive, mas eu acredito que era isso que eu sempre quis, né? Estar perto de Cristo. E, assim, o que tu falaria pra quem hoje tá passando, talvez, como tu, né, que mesmo menor, assim, tinha essa ideia de que tu tava ali participando já de uma igreja, né, tinha essa religião que vinha da família já, mas que às vezes as pessoas sentem, né, que falta algo, né, a pessoa sente que aquilo ali não é tudo o que ela pode ter do Senhor, né, e talvez tá buscando algo a mais, né, assim como tu também buscou. O que tu falaria pra essas pessoas? A nossa intimidade com o Senhor vai vir de acordo com a minha vontade de ter Ele por perto, né? Então, eu acredito que assim, se tu tá buscando o Senhor, busca com mais intensidade. Quanto maior for a intensidade da tua busca, maior vai ser a revelação do Senhor para a tua vida. E o buscar o Senhor não é também frequentar uma igreja. Buscar o Senhor é buscar a palavra dele, é buscar entender, pegar a Bíblia e sentar com ela e ler e perguntar, Senhor, eu não entendi isso daqui, né? A sabedoria vem dele. Então ele vai dar na proporção que a gente quiser receber, né? É a nossa busca, o nosso desejo por ele que vai trazer ele para perto. No caso, ele está pronto. A gente que às vezes coloca empecilhos e dificuldades. Verdade. Mas tudo que a gente colocar diante do Senhor com o coração puro, ele vai se revelar. Eu tenho que buscar na palavra, na Bíblia. É isso aí. Fernanda, muito obrigada por contar o teu testemunho aqui, um pouquinho da tua história, né? Certeza que tu não conseguiu contar todas as tuas experiências com o Senhor, mas um pouquinho aqui já deu esse auxílio, né? Talvez para quem tá ouvindo e também passa por alguma dificuldade, né? Conseguiu se encontrar aí no teu testemunho, que a pessoa também siga os passos aqui da Fernanda, né? Buscando o Senhor, permanecendo na palavra, que o Senhor vai conduzindo, né? Fernanda, agradeço muito aqui pelo teu tempinho e por contar a tua história aqui pra nós.
Obrigada pelo convite. Deus abençoe. E obrigada a todos que acompanharam aqui comigo e conheceram a Fernanda. Mais testemunhos aqui do Janela do Céu. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.